Bom, pessoal, já deu bom? Já estragou. Depois a gente corta, tá Já tudo estragou. certo. Não, é bom, eu sou bom de estragar as coisas. Exatamente, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, estamos iniciando o Na Saúde e nos Negócios. Eu estou muito feliz por vários motivos. Primeiro motivo, obviamente, iniciando um canal que há muito tempo está no papel e a gente idealizou faz bastante tempo, mas que eu acabei sendo incentivado pelas pessoas que estão aqui. Óbvio, não é novidade para ninguém, porque está na thumb, mas é importante que vocês saibam que as nossas convidadas hoje, que é Maria Camoíço e Carolina Nastri, do projeto Pele em Cena, que está bombando, foram, de repente, uma das... acho que é um projeto muito importante que acabou nos ajudando muito, porque elas mostraram que a gente poderia fazer um trabalho que ajudasse a enfermagem, que ajudasse os profissionais de saúde, e que isso, que eu teria que ter coragem para poder tirar isso do papel. Então, fico muito feliz por elas estarem aqui. Bom, só para fazer a abertura, e agora fazendo um cross do que vocês fazem lá, que normalmente a Carol faz a iniciação, e a Maria depois faz uma abertura muito bonitinha, que inclusive, e muito obrigado pelas que vocês fizeram comigo. Merece. Eu li um pouquinho sobre o currículo de vocês, e obviamente, não poderia deixar de falar, que vocês têm um currículo super vasto, e eu acho que é muito interessante já iniciar um podcast com pessoas com um gabarito tão alto, assim. Então, Maria, parabéns pela trajetória que você teve. Muito Obrigada. legal o que você faz hoje, porque ter trabalhado em tantas empresas diferentes, e pelo que eu vi, você é do Sul? Não, eu estava infiltrada lá. Ah, olha só, bom saber. Então, trabalhou no hospital, não vou falar o nome dos Pode, não, hospitais. pode. Posso falar? Bom, Foi trabalhou só um boa, então. Trabalhou na Santa Casa de Porto de Alegre. Porto Alegre, que é uma baita instituição. Nossa. Depois entrou no meio comercial, né, corporativo, e foi galgando, foi para multinacional. E hoje, até tem uma pauta sobre isso, hoje está como autônoma, fazendo seus atendimentos e vivendo muito bem, obrigado, isso é ótimo. E, obviamente, no Pele em Cena. Carol, Isso aí. caramba, que currículo também, né? Trabalhou em instituições muito importantes, trabalhou na multinacional, hoje é gestora, faz os atendimentos como estomaterapeuta, e uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque a Mariela é dermata, né? Eu também sou isso. dermata, a gente tem Uhum. isso na pele, mas eu acho que é bem importante que dermato e estoma, somos especialistas e o nosso foco é sempre o paciente, e agora eu copiei de vocês. Isso. Eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho do que é a trajetória de vocês. E a gente tem algumas pautas, obviamente eu não ia poder não falar sobre tudo isso com base nas pautas, porque eu tenho muita coisa para perguntar, tenho muita coisa para iniciar. E antes que eu passe a palavra para vocês, eu estou aprendendo, pessoal, vocês me ajudem. Eu sei que vocês precisam me ajudar com curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. O canal está começando, preciso dessa força, tá, pessoal? Então fiquem à vontade, por favor. Que legal. Começa comigo hoje, então? Você que sabe. Diferente. Começa com você. Primeiro, muito obrigado, né, por nos prestigiar já no nosso programa, né, com a sua até consultoria, né, sempre com a sua ajuda, com as suas palavras, com a sua presença, e também por essa consideração, né, de nos convidar, né, um carinho, né, uma coisa aconchegante. Eu sempre falo assim, que tudo aquilo que você vê em mim ou no outro é o que está espelhado em você, né, então, faça as minhas suas palavras. Então, assim, parabéns pela iniciativa, vai ser maravilhoso, porque você está abordando, eu acho que é uma junção, né, porque a enfermagem, a gente está junto, então, assim, é tipo, a continuidade do seu podcast é importantíssimo, mas, assim, agrega com que a gente meio que a gente começa a falar da categoria, e você já vem por um nicho muito importante, né, que é essa parte aí dos business, como é que você fala? Monetizar, isso que é importantíssimo. Exato, Muito obrigada. legal, eu que agradeço. Nossa, eu tô super contente aqui. Ficar do outro lado é um pouco diferente, né? Quando a gente tá do lado, né, do seu lado de entrevistador, é uma coisa muito confortável pra gente, porque agora a gente faz naturalmente, assim, e sentar desse lado fica meio, oi! Mas, nossa, eu tô muito me sentindo privilegiada de estar aqui hoje. E esse carinho seu, porque eu lembro direitinho o dia que eu acho que eu tirei o start, né? Exato. Eu lembro direitinho, e que eu acho que é isso, a gente às vezes fica com medo de iniciar alguns projetos novos, ainda mais quando eles não existem,
Porque tem muita coisa na internet, né? Tem muito podcast. Quando surgiu a ideia do podcast, não existia o nosso. Como você lançou um que não existe? Não existe. Talvez as pessoas falem um pouquinho da enfermagem de uma outra forma, né? Tem alguns podcasts, eu ando consumindo bastante coisa, mas não é tão focado. E eu acho que a gente, às vezes, focar fica mais fácil, né? Sem dúvida. Mas assim, eu tô super contente da gente ser prestigiada e estar te prestigiando em começar esse projeto, porque é o que a gente sempre fala, né, Maria? O nosso foco é o paciente sempre, é melhorar a qualidade de vida dele, mas levantar a bandeira da enfermagem, empoderar a nossa classe, que por muito tempo foi muito mal vista por muitos profissionais, pela população, que não entendem até hoje o que a gente faz, é o que você até falou no programa da questão da pandemia, que trouxe uma visibilidade, mas já baixou essa visibilidade. Sim. E mesmo assim, hoje as pessoas ainda não entendem. Elas têm um pouco de preconceito com a gente, mas a gente pensa, a gente raciocina, e às vezes muito mais que outros profissionais, né? A gente salva paciente das mãos de outros profissionais. Então, e é muito legal a gente poder falar sobre isso. Estou muito contente também. Legal, isso é ótimo, de verdade, muito bom. Eu tô super feliz. Bom, primeira coisa, vocês gostaram da casa? Nossa, Muito aconchegante. Que é legal. bem cara de menino, né? Ai, não, Você nem achou? fala. Uma cara, Você eu achou? achei cara de Nossa, eu achei aconchegante. É um lugar que dá vontade de ficar. Ai, que ótimo, fico feliz, Tá muito porque, bom, antes de qualquer coisa, vocês voltarão, com certeza voltarão, então, enfim, Com já fica certeza. aqui os próximos convites. Bom, o dia de hoje, e na verdade esses momentos que nós passaremos aqui, né, esses minutos que poderiam ser horas, a gente vai se até a falar de um tema que eu acho que é super em alta, que é o empreendedorismo da enfermagem, só que do ponto de vista digital. Então, qual que é a ideia? Porque é o que vocês fazem, e fazem com maestria. Então, assim, a ideia é a gente discorrer um pouco sobre isso e entender se isso é uma moda ou se isso é passageiro, Um se vírus. isso vem para ficar. Exato. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já tenho aqui a primeira pauta, que eu acho que é uma pauta antes até desse empreendedorismo, que é uma coisa que eu escutei lá atrás, não sei se isso passou para vocês, por vocês também, mas a enfermagem dá dinheiro hoje no Brasil? Vocês acham que ser enfermeiro, ser enfermeira, trabalhar como enfermeiros na enfermagem do Brasil, assim, seja em qual área for, dá dinheiro, remunera bem? Dá. Eu acho que não. Depende, Gosto disso. É isso aí. depende do caminho. Mas Depende eu do acho que não. caminho. E, Pode falar. posso falar? Depois É, eu pontuo por que eu acho que não. quem define o nosso sucesso não é a nossa profissão. Somos nós, né? Eu sou uma mulher de sucesso, modesta, né? Mas assim, Não, mas é fato, é verdade. quando eu escolhi a enfermagem, eu fui escolhida pela enfermagem, como a Carol sempre fala. A minha vi a minha vida sempre foi para um lado diferente do que as pessoas iam naquela época, e as minhas características, assim, de determinação, eu acho que às vezes até de limitação, porque às vezes eu sou muito focada, então às vezes eu não enxergo muita coisa do lado, então para mim, às vezes eu falo: "É mais uma limitação da minha parte", porque eu meio que não encaro os problemas, não que eu encaro, eu não consigo resolver muitos problemas ao mesmo tempo, então eu Uhum. resolvo um por vez. Sim, Então com isso eu fui indo pra frente, porque eu não conseguia parar para resolver muita coisa ao mesmo tempo. perfeito. Então assim, eu percebo que eu fui transcorrendo por uma trajetória que não foi por ser enfermeira que eu fui entrando nos lugares, que eu fui me mantendo nos lugares, que eu fui saindo em alguns momentos, Uhum. mas foi pela minha personalidade, pela A sua competência. mas assim, não sei se é por fé, se por determinação. Então acho que aonde eu cheguei na enfermagem, estou chegando e vou chegar, tem muitas características da minha história de vida, da minha personalidade. Então talvez se eu fizesse outra profissão, eu estaria em caminho diferente, mas eu tenho certeza que eu estaria com sucesso. Entendi. Porque não tem ruim, entendeu? Não é pra frente. Então foi mais Maria tendo sucesso do que enfermagem tendo sucesso? Eu não sei se seria. Talvez. Eu acho Pode ser que que sim, eu pode acho ser que é que não. característica das pessoas, Isso. porque você pode fazer, por exemplo, uma faculdade que todo mundo, né, medicina, advogado, que é sempre o que os pais queriam. Tem muitas pessoas que têm essas profissões que não têm sucesso. Sim. E a gente tem pessoas que fazem profissões que teoricamente não são de bem-sucedidas e se dão muito bem-sucedidas. A pessoa na mídia pode ter sucesso, digital pode não ter. Eu acho que não é a faculdade que a gente faz que determina o nosso sucesso. Perfeito. Isso é ótimo. Não sei.
Eu já. Por Eu isso acho que eu sou um pouco por isso que ele convidou nós duas, né? Porque Vai se arrepender de ter convidado. vai virar um debate isso aqui, ó. A gente daqui a pouco vai se bater. Estamos aqui Não, pra, tô brincando. pra se bater, não, mas A gente não estamos pode aqui pra fazer debater. isso porque a gente tem que tocar o Paliceira. Boa amizade já. Vamos dizer. Não, eu acho que eu não vejo assim. São pontuais as pessoas que fazem sucesso na enfermagem. Por isso eu acho que ganhar dinheiro com a enfermagem não é. Não, a sua pergunta foi se é possível, né? Sim, Eu acho que depende, como a Maria falou, ela traçou um caminho de sucesso. Na maioria das vezes, não é possível. Eu comecei na enfermagem há mais de 15 anos atrás. Quando eu comecei, o salário era péssimo, horrível, e é até hoje. Isso é verdade. Só que eu vi, em algum momento, ele deu uma melhorada, o salário do enfermeiro, e hoje voltou a cair. Né? Então, eu vejo instituições que pagavam muito bem, hoje pagando muito mal, por conta da questão do piso salarial, e isso tudo impactou. E eu posso dizer que o piso salarial impactou nessa diminuição do salário, porque eu estava numa instituição onde, quando começou a história do piso salarial, aí começaram a se contratar pessoas num valor mais baixo. sim. Isso é... Então, pensando por isso, e se a gente pensar nos números de profissionais que o Brasil tem, que são milhões, né? E aí eu não falo só do enfermeiro, mas do técnico também, mas se a gente pensar no enfermeiro, nós somos milhões mesmo assim, a maior parte da enfermagem vai ganhar mal. Mas Então, não é só da enfermagem. mas ainda é mais da enfermagem. Porque se a gente for pensar que dentro de uma instituição, e lógico, se eu for pegar fisioterapeuta, nutricionista, o salário também é ruim. Aí você vai para a classe médica, onde o salário é bem melhor. Então, se a gente for pensar nessa questão de o caminho da enfermagem ganhar dinheiro, se for numa coisa onde você ficar na sua zona de conforto, eu vou fazer, talvez eu faça uma especialização só e continue lá no meu setor para sempre. Você não vai. Sem dúvida. Você vai estagnar naquele salário, seu salário não vai. Aí você tem que ter 2, 3 empregos. Eu conheço colega que não volta para casa, que não volta para casa para poder ganhar mais. Aí você fala, então ganha bem? O salário é bom? Não, Não, porque a pessoa não volta nem para casa, ela trabalha 72, 200 horas na semana. Eu concordo com os dois pontos. Eu acho que tem muito essa disrupção, né? Então, se a pessoa. E isso é obviamente para qualquer profissão, Uhum. mas quando a gente está focando aqui na Nossa. enfermagem, eu concordo que, de fato, quando você tem essa característica de quebrar a barreira do comum, né? Isso tende a te trazer um resultado diferente. Isso é um fato. Até porque aconteceu isso comigo também. Imagino que, enfim, aconteceu com vocês. Mas realmente, Carol, não é a grande realidade. E as pessoas, e até abrindo um parênteses, foi exatamente por esse motivo que eu idealizei o canal. Legal. Porque a minha principal missão aqui, eu acho muito legal quando vocês colocam a missão de dar visibilidade para a enfermagem, que eu acho que é isso, precisa. Tem muitos profissionais que são incríveis e que não ganham a notoriedade que merecem. Não, é isso. E por que eu achei que o projeto de vocês é tão incrível assim? Porque vocês trazem essas pessoas que às vezes tem muita gente muito boa que já tem essa notoriedade, que já todo mundo já conhece, mas tem muitas pessoas que são incríveis que estão lá falando e que as pessoas nem conhecem tanto e que deveriam conhecer. Então isso é um ponto muito importante. Sim. E aí fazendo um contraponto com por que talvez a gente realmente se complete tanto em parceria, assim. Porque aí a minha visão sobre este canal é falar um pouco sobre onde é que você, como enfermeiro, ou enfim, nutricionista, porque a ideia é falar de profissionais de saúde, mas sobretudo, né, somos enfermeiros, onde é que você pode chegar, você não precisa estar obrigatoriamente dentro do hospital e não que isso seja um demérito. Sim. Não, Pelo de jeito contrário, precisa ter, e mais do que isso, precisa ter gente muito boa lá. E aí estamos falando sobre a remuneração agora. A Isso. remuneração, ela não é justa. não é justa. E assim, Isso, eu fico muito... o que, assim, para algumas empresas que tinham uma remuneração um pouco melhor, como você disse, o piso salarial que era para ser um endosso de melhora, acabou sendo um retrocesso em alguns casos. Então a gente está no Brasil, que é um país que tem um povo maravilhoso, super trabalhador. Eu escuto muitas pessoas falando, porque brasileiro não gosta de trabalhar. Que isso? Nós trabalhamos demais. E 2, 3 empregos, a enfermagem trabalha demais.
e com uma remuneração que não é justa. Não Então, é justo, é são 2 isso. pontos importantes. Mas quando você fala assim, completando a fala da Carol, eu acho que não é só é claro que a gente está falando da enfermagem, mas é a questão do Brasil, porque assim, a desvalorização, o desnível, muitas categorias não são valorizadas. Quando sobe o piso, eles invertem, contrata pessoas recém isso você vê no Recém-formadas, McDonald's, você vê em qualquer lugar que você Exato. vai, né, você pega as pessoas, assim, tudo é meio que um faz de conta. Então, assim, eu Sim. acho que esse mundo, empresarial funciona meio que assim. É, Então eu te dou, é que nem um exemplo, assim, não vou falar. Mas enfim, às vezes você dá uma vantagem para a pessoa, Uhum, né, para a população, claro. e não oferece. Eu vou falar então. Fica à Só que vontade. vocês insistem. Eh, Você sabe que depois tem palavras que a gente não pode usar, A gente né? vai aprender isso agora. você pode editar depois se for ruim? Não, Não pode editar? Não. manda bala. Por exemplo, assim, ó, oferecem ônibus de domingo, aos Aham, domingos, de graça. claro. Muito legal. Mas não tem, muitas ônibus saem da linha. Aham, Já aconteceu comigo, já estava feliz da vida, precisei atender um paciente, eu falei: "Eu vou de ônibus", que eu precisava, não tinha nem carro no momento, sim, e fiquei. Eu demorei mais de 1 hora para Verdade. entender, não passou, ele é de graça, pode ir, é domingo, mas sim. eles não. É um benefício que supostamente existe. Mas Isso, eles saem da linha, eles saem da linha, tipo eles assim, reduzem reduzem, então passa alguns, mas não passam todos. Claro, Então, assim, você tem um benefício maravilhoso, mas não, aí na hora, na prática não tá tem, ali. mas não tem. Então isso acontece no mundo empresarial. Isso é verdade. Mas essa questão de não ser justo, isso pega muito. E em pensando na minha história, para ver aonde eu cheguei, eu precisei trilhar vários caminhos, como a Maria, pra gente ter sucesso. Também não é acordar amanhã e falar assim: "Vou ficar rico com a profissão". Lógico, é o que a Maria falou, né, seja qualquer profissão, é isso, mas ainda pensando que a grande maioria dos profissionais de saúde ainda é a classe da enfermagem, nós somos muito desvalorizados. Sim, E aí eu acho que é essa bandeira que a gente levanta e que você está levantando agora para falar dessa questão, que a gente, enquanto a gente também não bater no peito e falar: "Espera aí, eu não tá certo o que eu estou ganhando". sim, Eu acho que vocês e todos os enfermeiros pensarem iguais, a gente vai continuar. concordo. Eu acho que a gente precisa é aquela velha fala que é comum, né, que a enfermagem não é tão unida. Eu nem acho que é muito isso, eu acho que a É. enfermagem ela às vezes, não se empodera ou não Uhum. toma para si essa responsabilidade. É isso Mas isso que vai eu falo. acontecendo, né, até porque querendo ou não existem as limitações de uma série de questões. Mas, bom, é um ponto, né, um ponto bem complexo. Aí, já falamos um pouco sobre como foi a evolução de vocês, né, então a gente já entendeu que vocês vieram galgando gradativamente esse mercado e o que é muito legal, são 2 evoluções muito distintas, É. né, que em algum momento se convergem, isso é bem interessante. Eh, e quando foi a transição, assim, de onde vocês estavam para onde vocês estão hoje? Por exemplo, para Maria, que se eu não me engano, seu último vínculo foi dentro de uma multinacional, certo? Não, no mundo corporativo, mas não era um distribuidor. Tá, É, bom, não precisamos sim, falar, sim, mas enfim, até O porque não vou ter último, mas patrocínio. ela começou já Ela começou grande já. sucesso. E assim, quando você estava lá, existia uma segurança, existia uma boa remuneração, existiam benefícios. benefícios, e o que você avaliou para pensar: "Vou sair daqui para vir para assumir essa responsabilidade, bater no peito e falar: 'Agora é comigo'"? Fui demitida. Boa, é um bom incentivo. Se virar, né? Sei bem como é. Isso. Eu não esperava. Não esperava, mas na verdade a gente nem Tem hoje bom. não estamos aqui para mostrar só flores, né. Foi assim que eu fiquei. E Imaginei. agora? Mas é verdade. Assim, eu me formei, vou falar um pouquinho, tá. Fica à vontade. Eu sou de Bauru, do interior de São Paulo, com muita honra, que é uma cidade universitária, é referência da América Latina em dermato, né, em doenças transmissíveis, em doenças de pele, lesões de pele, que é o Hospital Lauro de Souza Lima, referência da América Latina, então eu tive essa formação até meio intrínseca, Uhum. né, desse olhar. Quando eu acabei minha faculdade, já começou aí, né, eu me senti muito na faculdade eu era pobre até, né. É. Pagava minha faculdade Essa com história é muito engraçada. eu pagava minha faculdade inteira e não sobrava dinheiro para nada, nem para água, para nada mesmo, né. Mas quando eu acabei a faculdade, eu trabalhava num lugar muito bacana, eles foram muito generosos, e a gente fez uma negociação, eu
pedi minha demissão, a gente fez um ajuste e eu saí rica. Pensa uma pessoa que não pagava, que não tinha dinheiro para comprar uma água, eu saí com dinheiro e resolvi que eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Eu peguei minhas malas, só tinha livro, não tinha nem muito roupa, e fui para Porto Alegre. Deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. E fui para Porto Alegre. Claro, tem várias coisas no meio assim, mas tinha uma colega lá, e eu falei: "Eu posso escolher o que eu quero fazer da minha vida", né. Então eu falei: "Eu vou para Porto Alegre", porque era uma cidade maravilhosa, eu gosto de frio. Cheguei lá, comecei dar aula técnico de enfermagem, fiz estágio voluntário por 6 meses na Santa Casa, fui contratada pela Santa Casa graças às generosidade das minhas amigas, porque eu não não tinha condições, eu era recém-formada, né. E quando acabou as aulas que eu dava técnico de enfermagem, eu gostei dessa coisa de ter 2 salários, eu sempre gostei dessa coisa de ter 2 empregos. Isso sempre me dava uma tranquilidade até para transitar melhor onde eu estava, e a segurança de poder ser eu, né. Porque se ainda não dava certo no emprego, eu tinha outro. Aí quando acabou as aulas, acabaram, eu falei assim: "Não, não posso ficar com um só". Aí eu, falava com todo mundo e me convidaram para entrar na Johnson& Johnson. Olha só. E eu não gostei, porque eu falei: "Eu não quero vender caixinha não, eu sou enfermeira, quero ser enfermeira". E fiquei 3 anos no hospital e em 98 eu entrei no mundo corporativo, assim, e nunca mais saí, né. Eu sempre fiquei nesse mercado, fiz muitas coisas, são 28 anos, né. Fiz muitas coisas, vim transferida para São Paulo, porque eu trabalhava com pele artificial, matriz dérmica. Nessa época a Johnson trouxe Integra, então a gente trouxe todas essas tecnologias para o Brasil, Legal. e vim para São Paulo. Aí eu engravidei da minha primeira filha, né, parei de trabalhar, pra ser mãe e dedicar, que era o meu projeto de vida, e aí, financeiramente, as coisas dão uma boa decaída. Quando ela estava com 2 aninhos, eu voltei. Quando eu voltei a trabalhar, depois de 4 anos, eu engravidei também da minha segunda filha, com quase 50 anos, graças a Deus, são as melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Gostaria de ter mais filhos, Olha só, inclusive. que disposição. Não, 45 empregos. eu amo isso. Só que quando minha segunda filha nasceu, eu parei de trabalhar de novo, porque eu sou um pouco aventureira, sem juízo. Tô vendo. Parei, aí, né, o que já não estava muito bom, então eu fali mesmo, a gente faliu mesmo, e aí eu tive que voltar para o mercado, tal, e claro que fui CLT, porque é aquela coisa que dá segurança. Quando em 2023, em dezembro de 2023, eu fui demitida, porque o projeto que eu estava não funcionou não deu certo em São Paulo, é uma Entendi. empresa maravilhosa, então assim, não justificou, não tão até quando a gente se conheceu, os produtos. E aí quando isso aconteceu, eu falei assim: "Eu nunca mais vou ser demitida, não gostei disso, não quero mais ser demitida, não vou mais ser demitida, não vou mais ficar sem dinheiro, pronto, não vou mais ficar sem dinheiro". E aí nesse mesmo dia, era até perto do meu aniversário em dezembro, eu lembro que eu recebi a notícia da demissão, né, fiquei que nem vocês ficaram aqui quando eu falei, não era bem isso que eu esperava. Aí era perto do meu aniversário, eu me lembro da data, aí entrou uma mensagem no WhatsApp, uma paciente: "Ah, uma médica me indicou você pode me atender?" Eu falei: "Claro". A Agora. partir desse dezembro de 23, eu nunca mais parei de ter paciente. Toda hora entra, né, Cá, entra alguém no meu WhatsApp, e assim, são quantos anos, né, não sei, aí 3 acho, eu só faço isso todos os dias. É, e assim, eu estou no melhor momento da minha vida, apesar de ser muito nova, eu tô eu tô onde eu gostaria de estar, eu faço o que eu amo, né, e assim, não para de acontecer coisas boas nesse sentido. Perfeito, que legal. Que história maravilhosa. É, É isso. tudo isso porque eu sou uma pessoa limitada, que eu não fico olhando pra tudo, eu olho só pra isso. E isso pode ser um problema em alguns pontos, mas também tem a fortaleza disso. Com certeza tem. E, assim, às vezes a gente precisa de um chacoalhão da vida para poder redirecionar, né. A rota ela às vezes ela é redirecionada automaticamente, às vezes a gente segue um curso mais automático, um curso mais suave, mas às vezes não, a vida é a vida, né, às vezes ela não te avisa e simplesmente breca e fala: "Vira agora". É, E foi o que aconteceu com você e parabéns por ter se reinventado, né. Que então, legal. com 2 filhas pequenas, É com 2 belezinhas, né. você viu, né. E assim, ó, eu sempre gostei, até a Carol fala: "Profissão que escolhe a gente, sua vida me escolheu". Hoje, se eu fosse rica, mais rica, né, se eu Adoro isso. se eu Eu gosto for de estar perto de gente rica. isso é importante. Se eu for eu também, eu também. Se eu não precisasse trabalhar financeiramente hoje, eu faria exatamente o que eu faço. Que legal.
Bom, tá certo. Com motorista, talvez. Do Uber. Uber. Uber, eu também sou Uber hoje. Olha só, Dirijo o dia inteiro. boa, Uber de cara. adolescentes. Tá doido. E você, Carol? Diga pra nós. Nossa, eu comecei mais ou menos igual a Maria, né? Eu acho que eu não sabia, eu acho que em nenhum momento você falou que você fez voluntário ou você fez, eu não me toquei. Na verdade, eu também fiz a enfermagem meio que eu sempre quis a área da saúde, né? Mas o caminho foi me levando para enfermagem, eu ganhei uma bolsa 100%, falei, vou fazer. E quando eu acho que é um insight que todo mundo tem, não sei, na aula de história da enfermagem, eu falei, caramba, sou enfermeira, que lindo, tudo lindo. E aí eu amei, e aí tá naquele momento. Quando eu me formei, e eu sempre quis fazer pediatria, sempre. Tudo era voltado na pediatria na faculdade. E aí, quando eu me formei, fiquei 2 anos mandando currículo e ninguém me pegava. E aí eu falei, bom, acho que não é pra mim, né? Eu vou desistir da área. O meu pai conheceu o diretor de um hospital e entregou meu currículo. O que você puder fazer. O diretor entregou para a chefe de enfermagem. E aí ela me chamou para fazer o processo seletivo que tinha aberto, mas eu acho que quando ela viu que era meio que uma indicação, ela falou assim: você não vai para a vaga que eu tô abrindo. Se você quiser, você pode ser voluntária. Aí eu falei assim: eu quero. Ela falou: você tem certeza? Ela não queria, parece. Tipo, não te quero aqui. Eu não te quero aqui. Aí eu falei: tenho. Ela: você vai trabalhar de graça. Eu falei: tá bom. Isso vai me dar experiência? Vocês vão me dar uma carta de recomendação, qualquer coisa? Vou, beleza. Aceitei. Fiquei 6 meses voluntária. 6 meses, Que loucura, hein? Num hospital parecido com a Santa Casa, porque eu trabalhei, eu entrei nesse hospital que é o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que fica dentro do complexo da Santa Casa. Sim. E aí fiquei 6 meses. Aí eu fiz o processo seletivo de novo, ainda fiquei, tipo, me avaliaram esse tempo todo, e agora eu tenho que fazer um processo de novo. Beleza, fiz o processo seletivo e entrei e fiquei 12 anos lá. Lá dentro, 12 12 anos. Não foram 2, foram 12. Lá dentro eu transitei em tudo. Eu amava UTI, amava pronto-socorro, eu passei por todos os setores. E aí eu parei na supervisão. Enquanto eu estava nessas transições, eu me incomodava com a questão da pele dos pacientes de lá e eu fui montando serviço. Eu acho que daí eu já comecei a empreender, né? Eu comecei a montar um serviço dentro do hospital que não existia. Aí, em um momento, foi muito, muito louco, porque eu não estava querendo sair de lá ainda. Você estava feliz ainda? Eu queria fazer, ainda eu tinha o meu projeto de ter um ambulatório lá dentro, eu tinha o serviço, mas eu não tinha um ambulatório do jeito que eu queria. E o Caetano estava pequenininho, acho que ele tinha não, eu já tinha feito a pós, ele tinha uns 2 aninhos, 3 aninhos, ele era muito pequenininho, não era o momento para mim. Eu estava em casa, pé quebrado, estudando e fazendo um monte de coisa, recebi uma vaga pro Sírio. E era para 1 ano só, Temporário. era temporário para cobrir uma licença maternidade, que na época eles tiravam a enfermeira da assistência logo que ficava grávida. Eu falei, vou ver se eu sou boa na prova, vou ver se eu sou boa na entrevista, aí fui boa em tudo, e chegou na hora assim, você passou, você pode começar tal dia. Eu falei, não, mas não era isso que eu queria, de jeito nenhum. Falei pro RH, não quero. Aí o RH me convenceu, todo mundo me convenceu, me convenci e pedi as contas onde eu estava. Fiquei 1 ano. Quando estava para finalizar, eu estava desesperada, que eu falei assim, eu fui CLT até hoje, o que eu faço da minha vida? A segurança do CLT, né? Segurança. E outra, eu ganhava bem pra caramba lá no Sírio. E aí eu falei, putz, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Tá bom, acabou a minha vida, tá bom meu emprego. Tchau, um beijo, que eu vou, tem data e hora marcada, acabou. Só que nisso eu já estava atendendo paciente particular, que eu nunca tinha feito nada disso na vida. Uhum. E aí eu tinha pacientes particulares para atender, o que me deu a garantia de não ficar nenhum momento sem nada. Nesse meio do caminho, eu fui convidada para ir para a indústria, fiquei um tempo na indústria, também tive uma questão de demissão, porque aí eles tinham iniciado um projeto, acharam que o projeto não estava dando certo, tiraram uma das pessoas, e essa pessoa era eu, que eu tinha outras coisas. E aí eu falei, caramba, de novo, mas não parei de atender particular, continuou vindo paciente igual a Maria, uma coisa muito louca, né? Porque aí você acha que você não vai ter nada e aparece alguém. No meio do caminho, surgiu a ideia do Pele em Cena.
Aí a gente fez pela Encena, aí apareceu uma outra oportunidade de trabalhar dentro do hospital de transição, que eu nem sabia o que era, para que servia, onde eu ia ser a estomaterapeuta exclusiva, e eu tô lá até hoje, conciliando 1000 coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, a gente precisa ainda ter muitas coisas, mas dá para você empreender só dessa forma, mas eu precisei fazer um trajeto enorme para eu chegar onde eu tô. A Maria, eu acho que também fez esse trajeto todo, porque faz pouco tempo que tá só nisso. Eu sempre atendi particular desde a época da Johnson. Mas era aquela coisa assim, porque eu né? precisava da Tipo, era um segurança. secundário, né? Era tipo prazer, alegria, assim, era uma coisa que eu Sim. gostava, mas eu precisava pagar conta, eu Claro. precisava me manter, e o mundo corporativo, ou CLT, te dá essa pseudo-segurança. né? Perfeito. Eu Totalmente. adoro essa fala, porque é exatamente isso. Existe uma prévia segurança, e ontem conversando, a produção ontem quase me infartou, quase me infartou. Olha, quase que não Eu não tem o sei se foi programa hoje. proposital ou se, enfim, mas a gente tava conversando e aí ele falou, cara, hoje ele é PJ, e ele falou assim, cara, complexo, ele teve um acidente de moto, ficou 40 dias, 45 dias quase sem trabalhar. E aí, PJ, você assume sua responsabilidade, Sim, né? eu sou PJ nesse hospital. Ah, você é PJ. Sou PJ Que nesse legal, hospital. olha só. Isso também é um tema bem interessante, faz todo sentido pra cá. E aí ele falou assim, pô, saudade da época de CLT. Aí na hora já me deu um estalo, eu falei assim, por quê? Ele, não, porque eu tinha uma segurança e hoje estaria sendo remunerado por, né, sem estar trabalhando, assim, assado e tal. Falei, cara, vamos lá, vamos analisar. Aí eu percebi que foi uma brincadeira, meio que mau gosto, mas assim, fez sentido por conta da discussão. E ó, veio calhar. Ele falou, estaria sendo remunerado, estaria sendo assistido, enfim, Sim, lá. sim. Aí eu, tranquilo em ok, eu casa. falei, olha, vamos fazer uma retrospectiva. Hoje você tem uma remuneração muito melhor, você gere o seu próprio dinheiro e mesmo assim os caras te dão toda assistência, né? Óbvio, você não está tendo a remuneração da empresa até porque você fez esse contrato Sim. anteriormente. Então, essa também é uma visão que é muito legal de passar, porque a segurança que parece estar tendo dentro do CLT, ela não, muitas das vezes, ela não se justifica financeiramente. Porque o que você vale, na verdade, eu acho que é mais do que isso, o que você custa para a empresa como CLT é quase 2 vezes o teu salário para você receber um salário que nem sempre é justo, na maioria das vezes não é, e mais do que isso. Você ainda tem que ser tributado na hora que recebe e você ainda é tributado na hora que compra qualquer coisa. Falando Tem uma conta que é surreal. O funcionário hoje que ganha em média R$10.000, ele vai custar 1,8, ou seja, sei lá, ele vai custar R$18.000 para a empresa, e ele vai efetivamente ter lá seus custos de vida, suas tributações, e o que ele efetivamente recebe de dinheiro é menos da metade. É menos que 10.000. O salário é 10, ele ganha menos, Então, assim, custa 18 para a empresa. CCLT tem as suas seguranças, tem falsas seguranças, ou para alguns seguranças, porque eu acho que assim, hoje, por exemplo, eu fiz o caminho inverso. Eu sempre, desde que me formei, fui PJ. E hoje eu estou num vínculo CLT. Porque o meu momento de vida mudou, é uma condição outra, e eu precisava adquirir uma experiência que eu não tinha tido em tudo que eu já fiz na vida, e que nesse momento ela calhou assim como uma luva. Assim. Então hoje eu estou numa empresa multinacional, adoro o que eu faço, inclusive, estou adquirindo uma experiência e conhecendo pessoas maravilhosas na minha vida, então não posso nem reclamar, mas se hoje eu tivesse que, de novo, ter que escolher entre ser CLT ou ser PJ com base em remuneração, capacidade de gerir o seu próprio dinheiro, sem dúvida nenhuma, Então, mas você ser PJ. Eu acho que tudo é importante, tem seu momento de, né, não importa a ordem. Mas você está falando que o nosso programa aqui é sobre a parte financeira, mas quando fala do sistema, que escraviza, né? Porque você não monitora, você não tem autonomia nem com o seu próprio tempo. Justamente. Você vive naquela tensão de horário, de entregar prazos, sabe? Essa coisa que te deixa. Uma das coisas que me deixa muito feliz, assim, em ser dona de mim, eu sou dona de mim, do meu horário, do meu tempo. Eu trabalho muito mais, sempre trabalhei muito, né? Porque, primeiro, que é o prazer, sabe aquela coisa assim de eu tô indo, tô voltando, mas ninguém tá te perguntando onde é que você tá, sabe, às vezes você tem que preencher relatórios que não vão levar nada a lugar nenhum, às vezes você tem que fazer, cumprir carga horária. Eu desde sempre era uma coisa, que
que me irritava muito, porque assim, você tinha que sair às 18. Uhum. Então as pessoas ficavam, tipo assim, das 16 até as 18, fazendo fofoca. Ou fazendo coisas assim, eu falei, meu Deus do céu, eu poderia estar em Paris, poderia estar em qualquer lugar. Hoje eu penso, eu poderia estar cuidando das minhas filhas. Isso é uma coisa que eu não dá mais pra mim, sabe? Eu só ficar fazendo coisas, a Carol já sabe que eu tô bem maluca nisso, né? Se eu fico fazendo coisas que não são produtivas, que não vão. Eu posso estar com as minhas filhas nessa hora, e eu tô 2 horas contando piada, falando, enchendo linguiça pra preencher uma hora vazia, sabe? Então, assim, é uma coisa que não é inteligente. Exato. Hoje, pra mim, essa questão de ser PJ, também fiquei meio assim, apreensiva no começo, mas acho que faz sentido. Eu tenho os meus horários, eu vou a hora que eu quero pro hospital, eu organizo minha agenda da semana do hospital. E você trabalha um monte. Não, tem uma coisa, pra gente ganhar o que a gente ganha hoje, a gente trabalha de domingo a domingo. Então, essa é a grande questão. E isso é um divisor de águas, porque se você não tem problema para trabalhar, né, e geralmente a enfermagem não tem. Não. Se você não tem problema para trabalhar, se você não tem medo de trabalho, e sempre vai ter essa disponibilidade, é bem comum que tenha, CPJ não deveria ser um problema. Porque é isso, você vai querer trabalhar mais, porque quanto mais você produz, tende a ter uma remuneração melhor. Então isso, quer coisa melhor, motivador isso. com certeza. Se eu trabalho mais, eu ganho mais, excelente. Você vai ser dono do teu próprio negócio, ou pelo menos do teu próprio projeto. Isso é outra coisa que incentiva demais. Fora todos os outros benefícios que E a podem gente paga surgir. encargos também. Então você Justo. também vai ter ali os Mas seus que outro também é um ponto, que são menores. São menores. Tendem a ser menores. Eu queria voltar um pouquinho, porque vocês falaram um negócio que acabou passando, mas esse é um negócio importante. E me conta um pouquinho melhor, como aconteceu essa junção O Meet. Maria com Carol, e isso foi bem antes, foi próximo do Pele em Cena. Como é que deu o match? Você falou, vamos fazer? Porque eu até agora não sei essa história. Eu não sei se vocês já contaram pra A alguém gente já publicamente. contou, mas não sei nem se na nossa trajetória a gente contou bem direitinho. Conta antes dos bastidores. A gente sempre conta pras pessoas. A gente conta todo dia pras pessoas. Porque a gente quer que as pessoas entendam como é que a gente. Fala vocês, pra sua história mais bonitinha. Eu conto com mais flores. A Maria, ela era representante, então eu ainda estava nessa instituição, né, que eu trabalhei 12 anos, e eu que recebia os representantes, fazia os testes dos produtos, e aí a Maria vinha sempre com um produto diferente para mim. Legal. A gente fez um projeto de um dos produtos que ela estava envolvida, só que assim, era hiper caro. E eu ficava assim, eu não vou comprar. Eu sabia que a maioria que ia lá, eu não ia comprar os produtos, mas eu me beneficiava dos produtos, porque era uma instituição filantrópica, eu me beneficiava e beneficiava meus pacientes. Não me beneficiava, mas eu beneficiava meus pacientes. Claro. A gente fez esse projeto com a paciente, deu super certo e tal. E aí, bom, Maria, não vou contar, cara, pra caramba. No hospital, né? Sistema não ia. E aí ela voltava outras vezes com outros produtos, Cá, me ajuda, faz um teste. E eu fazia, a gente tava sempre nesses momentos juntas, aí ela reaparecia. Eu tive um episódio bem difícil da minha vida, e a Maria do nada apareceu no dia. Maria Aparecida? Maria Aparecida. Eu posso até contextualizar que não tem problema. Não. Não tem problema, eu não me sinto mal com isso. Eu tive um aborto, e aí a Maria chegou nesse momento, eu não tava bem, e ela é muito espiritualizada. A Maria tem um negócio, assim, com as palavras e com tudo, e ela percebeu que eu não tava bem aquele dia, só que eu tava trabalhando. E aí, foi um aborto retido, e eu tava nessa situação. E aí a Maria sentiu e começou a fazer coisas super bonitas, me emocionei. Então, desse dia a gente meio que ficou sempre se falando em alguns momentos, uma ajudando a outra. Quando eu saí da instituição, ainda a gente estava assim. Teve um dia que a gente estava conversando e Você colocou um post, alguma coisa no seu Instagram, e a gente começou a falar sobre isso. Foi eu pus um vídeo de eu falando sobre. Eu estava falando sobre as pessoas não fazerem com os outros o que eu não gostaria que fizessem, que sempre foi a minha fala. A frase de Jesus, que Maria contou para mim que não é minha, e eu achava que era, e eu fiz até um post falando sobre isso, e ela falou assim, cara, aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu acho que aconteceram várias coisas, estou revoltada no momento que o ser humano, ele não respeita o outro. E aí eu quis verbalizar isso. E aí a gente começou a voltar a se falar. Nesse meio do caminho, literalmente, antes você estava no trânsito. Você estava no trânsito, eu lembro direitinho. Mas no meio do caminho,
Antes disso, eu já estava pensando no projeto do podcast. Porque eu tinha participado de um podcast da indústria e falei, caramba, que legal ficar. E aí eu ouvi toda a playlist deles. E eu aprendi, tipo, lavando roupa, lavando louça, no carro. Aí eu falei, Legal. caramba, quero consumir mais coisas assim. Porque o meu marido sempre consumiu podcast. Sempre. Isso que era os podcasts dele. E eu sempre buscando alguma coisa que fazia sentido pra mim. E aí eu falei, caramba, eu adoro estudar, então acho que faz sentido. Aí eu comecei a pesquisar, não tinha nada. Nada de ninguém falando da pele. Falei, vou montar um podcast. Aí um dia foi por conta desse Nessa post, nessa conversa, conversa, Maria começou a explanar espiritualmente várias coisas pra mim, várias coisas assim. Eu falei, caramba, Maria, você fala tão bonito. Você tem um dom assim da palavra e de deixar as pessoas mais calmas, né? Ela falou, sempre gostei de falar e eu tenho vontade de falar para as pessoas, ensinar o público leigo. E eu tenho esse projeto que eu ainda vou fazer. Eu falei, você pensa em alguma coisa em coisa de mídia, tal? Ela falou que não, que ela nem pensava nisso. eu nem sabia o que era Ela nem podcast. sabia o que era podcast. Na verdade, eu apresentei para ela. Ela trabalhando tanto que não dá É. nem pra ver. Eu sou aquela tia da enfermagem, sabe? Aí eu falei para ela assim, eu quero fazer um podcast. Eu quero fazer um podcast e você tem toda uma bagagem gigantesca de conhecimento, de conhecer pessoas e tudo isso. E eu tenho essa coisa de conhecer sobre, né, Da tecnologia também. tecnologia e tal. Aí eu falei assim, aí ela falou, quero. Na hora. Mas eu não sei o que é um podcast. Eu falei, vou te mandar vários, você assiste, Nós pra você sentamos. entender. Aí a gente sentou, fez uma reunião para entender. E o meu pai é jornalista, então ele tem um espacinho, ele tem um escritório, e ele tinha umas câmeras velhas, uns negócios. Não, seu pai tem um microfone. estúdio, fala chique. Ele tem um estúdio. É que não, agora ele tem porque a gente montou. Tá. Peraí, Tudo bem. ele não tinha. Ele tinha as coisas dele lá. Aí meu marido falou assim: nossa, você é maluca. E você achou outra maluca que concordou com você. Eu falei, não interessa, a gente vai fazer o podcast. Ele falou, mas vocês não sabem como fazer um podcast? Eu falei, não interessa. Eu não sabia ser enfermeira e virei? Boa. Não é assim? É. Beleza, vamos. Te juro por Deus. A Maria ainda falou, a gente estava em final de abril. março. Não, Comecinho de abril. Essa é um ano mais ou menos. Aí a Maria falou, então tá, vamos desenhar esse projeto lá pra junho, julho. Eu falei, não, mês que vem, que é o mês da enfermagem. Aí ela falou, não, Carol, eu falei, vai dar certo. Aí a gente fez tudo. Fiz a pessoa entender sobre todas as coisas por trás, né? Conhecer, porque eu falei assim, a gente vai sentar e brilhar, e você vai se lascar. Severino. Severino. Não, ele é bom no que ele faz, hein? Ele é bom. Mas ele não sabia fazer nada. Ele não sabia nada, Ele aprendeu nada, doido, tá nada. doido. Zero, ele Ele aprendeu é do muito bom. zero. Ele é muito inteligente, então assim, ele pega fácil as coisas. Aí, beleza. Por isso que a gente contratou ele. Por isso que a gente contratou, porque a gente não paga. Aí eu sei que no meio do caminho as coisas foram dando, tendo alguns. Você vai fazer essa pergunta para frente, então eu não vou falar agora. Aí a gente, 19 de maio, Maria falou assim: meu, você é muito louca. Eu falei, mas eu tenho uma coisa. Quando eu determino prazos e datas, elas acontecem nas datas. Eu acho que eu jogo tanto com o universo Legal. que o universo conspira para mim. E aí a gente fez o primeiro episódio. Que a gente queria a semana da enfermagem. A gente queria a semana da enfermagem. Perfeito. Uma ótima data para lançar, né? Inclusive, agora, um aniversário de um ano, vamos lançar uma outra coisa bem legal. Um episódio muito diferente, muito legal. Que legal. Caramba. E acho que você vai ser o convidado. Então, eu pensei nessa cara. Todos os. Ixi, vai ser ó, Meu terceiro, Deus. vai ter que ganhar o Vou ter presente. que cantar. Vai ter que cantar nesse dia. Nossa, vai ser um prazer. A Carol contando, eu adoro quando ela conta essa história, porque é mais bonitinho, né? É muito, muito bonita assim, a forma que ela coloca. Mas esse meu lado, que eu falo que é limitado, porque eu não tenho essa coisa do medo, essa coisa do pensar, sabe? Não vai dar certo. Eu nem penso se vai dar certo. Eu aceito as coisas, sabe? Eu aceito. Primeiro que é uma coisa que vem totalmente de encontro. E eu gosto de falar, né? Percebe-se. Então, assim, eu aceito as coisas. Muitas coisas assim não deram certo. Mas, eu já entrei em tanta coisa. Porque eu sempre acho que vai dar certo, eu sempre acho que eu vou bombar, eu sempre acho que vai ser o máximo. Perfeito. E eu não tenho essa coisa talvez seja falta de senso crítico. Eu não tenho esse mesmo. Talvez filtro, sei lá como é o nome Você disso. tem medo, né? Então, ou juízo. Bom, pode ser. Você pegou suas malas e foi para o Rio Grande do Sul do nada? Então. Boa. Caramba, que legal. E tem uma história, né? Tem uma E é história. uma história super bonita. Parabéns. É muito fofo. Porque foi condolência. Então. Enfim. Mas pra ela contar, porque ela tá muito bem, né, As cara? coisas- Hoje eu tô, é mas isso. não foi nem
Imagino que não. A vida da gente, às vezes, nos ensina por alguns caminhos. Exatamente. Boa. Caramba, legal. O nosso tempo tá aqui, tá? O tempo ruge, a Sapucaí é grande, Você né? pensa que é bom estar desse lado aí? Nossa, é terrível. É uma delícia, na verdade, né? Mas essa parte do tempo e, bom, da próxima vez a gente vai fazer 2 horas. Pessoal, é complexo isso, mas como eu falei, a gente não tá aqui só para contar flores, né? A gente também tá aqui para poder entender a parte complicada do negócio, porque eu sou da escola de que eu tentei 10, 15, 20 coisas para conseguir uma dar certo. Isso, E eu é acho assim que, mesmo. assim, o erro o erro, não só o erro, né, mas as falhas, os insucessos nos fazem crescer, né, pra gente chegar efetivamente no que de fato a gente se determina a fazer, enfim. Então, dentro dessa trajetória, e aí muito relacionado ao Pele em Cena, né, que eu acho que esse é um assunto que a gente realmente tem que explorar bastante. O que vocês tiveram de dificuldade aí? E aí, assim, eu gostaria muito de saber a dificuldade processual do negócio acontecer, mas houveram dificuldades do tipo: "Ah, você vai fazer esse negócio, não vai dar certo isso aí, bobeira, não entra nisso não, você Pra mim não teve, porque eu não perguntei a opinião de ninguém. Boa. Aceitou na Eu Boa. não Nem tenho chefe. nem posteriormente, assim, tipo, colegas, pessoas de É que eu convívio. já compro, porque já é um sucesso, né, foi sucesso já dos primeiros. Então Sim. eu já coloco nessa ideia, porque foi pra gente, sei, depois a Cata até conta que ela que trabalhou de verdade, né, é Sim. muito mais fácil de contar. Olha só, eu tô adorando essa sinceridade da Maria que eu não conhecia. Eu não fiz nada, só fui lá, falei, eu aceitei, tá tudo certo. Pareci, não sei, do Boa, nada. só brilhou lá. Apareci do lado e não, a Maria trabalha. Então, é que Ela trabalha de uma forma, eu trabalho de outra. eu quanta bondade. É que assim, eu achei muito bacana, e realmente ela enxerga, porque ela que fez de fato as coisas, então ela viu eu cheguei, estava tudo muito bonito como tá, e a gente gravou, teve erros, teve algumas coisas, mas assim, acho que a nossa ideia, a nossa missão é tão além disso, que por isso que eu falo que eu tenho problema. Eu só acho assim, meu, deu certo. É porque o cair, o não dar certo, isso faz parte, vai dar certo depois de muitas coisas que não deram certo. Então, como vai dar certo mesmo, eu já tô de boa, curtindo aí. Boa. Curtindo É que aí. a Maria é muito positiva, Otimismo. mas teve tudo isso, tá, que você perguntou. Teve a questão de alguém falar assim, não vai dar certo? Teve gente que olhou torto, tipo, enfermeiro fazendo podcast. Teve. Teve gente, tipo assim, Lá quando pra você mim vai já- divulgar, é que a Maria não vê, talvez. Mas deve você ir divulgar, e talvez você vai sentir isso, de você ir divulgar e ficar assim, nossa, ela vem achando que é atriz. Sim. E não é, porque na verdade, pra começar, você não ganha R$1. Você tira tudo do seu bolso. É um investimento. É um perrengue mesmo. E não é questão de eu quero brilhar, sou uma estrela. O que a gente faz é diferente. A gente não faz um podcast pra gente virar atriz da Globo. Não, Eu queria virar essas minas ricas que recebe tudo em casa. Inclusive, quem quiser mandar coisa pra gente não. Recebidos, né? Um dia a gente vai sentar no chão e abrir uns recebidos. Ainda não. Vamos gravar. Já aconteceu, mas de formas Tá acontecendo já, hein? discretinhas. Mas a gente teve, né? Teve, nossa, um podcast. Não vai dar certo. E a gente investiu muito dinheiro. Não foi também, ai, que lindo, né? Quem tá do outro lado, de repente, tá pensando assim, ai, é muito fácil. Não, não é fácil. A gente investiu dinheiro. Tempo, então, que é o que a Maria preza muito, essa questão de estar com os filhos, a gente até hoje, porque a gente concilia milhões de coisas fora a vida pessoal, não só trabalho, com o fato de ter que fazer o podcast acontecer. Exato. Porque para fazer ele acontecer foi muita luta lá. A gente lutou muito, então a gente investiu dinheiro. No meio do caminho, a gente começou com uma câmera, pode ver que é um episódio meio esquisito assim de gravação, porque no meio do caminho a câmera caiu, quebrou e a gente estava lá com a convidada, e a gente só tinha aquelas 2 câmeras, o microfone que começou, a gente foi depois comprando e ganhando mais musculatura para fazer, como a Maria fala, a questão da musculatura, e a gente foi aprendendo. Erramos tanto. A gente errou muita coisa. Inclusive nas perspectivas. E a gente pôs um prazo que a gente ia ganhar dinheiro, e aí ele acabou sendo mais para frente. Tá. Ainda tem a questão de o que a gente teve momentos de pensar assim, ai, vamos desistir, porque não tá bombando o canal. A gente
vai ganhando seguidores e a gente precisa dos inscritos para ter a visibilidade, e a gente foi ganhando devagarzinho. Teve uma época que explodiu, assim, a gente ganhou seguidor, a gente ganhou muito seguidor numa semana, e depois foi de pouquinho em E às pouquinho. vezes a gente perde também. A gente perde, as pessoas. Não sei porquê, mas a gente perde. Do nada a gente perde. Do nada, a gente tem um número, de repente a gente tem menos. E as pessoas não entendem que isso é o engajamento, isso, Sim. né? Então, esses momentos. E uma dificuldade, assim, que eu passei, eu até comentei com você, né? Eu tive minha filha ano passado, ela ficou muito ruim. A gente teve um problema bem sério. E eu tinha que deixar ela pra estar lá gravando. Olha só. Então, você imagina o coração. Tá doido. Você imagina, tem momentos até eu poder chegar, ter alguém pra ficar, não, Sim. né? Com a pequena junto. Você tá ali dando o máximo, investindo, pagando pra fazer, Sim. pensando num bem maior, e você tá por dentro, você tá. Né? Então, assim, o estar fisicamente ali, muitas vezes, foi muito difícil. E olha que foram os melhores programas foram nesses dias que eu tava mais, sabe? É sinal de que gosta do que tá fazendo com propósito, E né? é o compromisso, né? Eu acho que o problema de nós duas é que a gente não desiste. Agora não vai ter ruim. Porque assim, começou, marcou, combinou, fez. Pode acontecer o que acontecer, a gente tá lá. Muito Então bom. você vai ver, se convidar a gente de novo, você vai ver. Não, sem dúvida nenhuma vai acontecer. E isso é muito legal, porque eu era uma das pessoas que olhava e falava assim: não deve ser tão difícil fazer. Eu não tô tendo coragem de fazer, eu não tô tendo tempo pra fazer, mas não deve ser tão complicado. Então. Depois que eu fui lá, vi como que é a estrutura, participei, é sensacional participar, mas ver tudo montado. E aí eu falei: vou iniciar, né? Porque logo em seguida eu já comecei. Lembra quando foi? Eu fui em janeiro. Verdade. Estamos em Foi o nosso primeiro programa do ano. E olha só que legal, 4 meses depois eu só consegui colocar de pé. Porque não, pouco tempo não, eu acho muito Você achou tempo. muito tempo? Sabe por quê? Porque, primeiro, eu acabei tendo que fazer grande parte das coisas sozinhos, né? Vocês, mesma coisa, vocês tiveram lá as suas dificuldades, tem uma série de coisas para arrumar, tem a vida para tocar, tem o trabalho. Então, assim, as pessoas às vezes acham que é simples, né? Sentar na frente da câmera e gravar. Tem gente que tem esse dom, pega o celular, grava e tem, sei lá, 5.000 views. Tem, sei lá, quantas curtidas. Não sei, para você está acontecendo, mas assim, não é o meu. E eu tô vendo as dificuldades. Então, de fato, não é simples, é bastante complexo. É exatamente o que vocês falaram, consome dinheiro, consome tempo. Você tá feliz, tem que gravar, você tá triste, tem que gravar. Você tem que se expor. Então. Tá gordo, tem que gravar, isso que eu acho injusto. Nem me fala. Assim, as pessoas me perguntam muito. É comum, as pessoas me perguntam demais: Pablo, por que você só usa preto? Falei, por 2 motivos. Primeiro, que eu adoro, né? Você é roqueiro? Eu até gosto, na verdade é o que eu gosto. Eu gosto de rock, enfim. Tô vendo Então, aqui no estúdio. mas óbvio que o preto também dá uma melhorada no shape, né? Você tá gorda, tem que tá com um problema em tudo quanto é canto, tem que gravar. Assim é difícil, né? Eu gravei com uma conjuntivite. Caramba. Um olho meio assim, outro lá. Logo no começo. Eu gravei com dor de garganta, eu já gravei isso. Olha Eu já gravei com o pé quase quebrado, Boa. com edema no pé imenso. Muito legal, parabéns. Mas essa questão das visualizações impactou muito a gente. Foi uma das coisas que deixou a gente assim, tipo, será que a gente continua ou não? Mas como a gente não desiste, assim, mesmo que a gente não tiver, A gente nem verbalizou, né? Isso. A gente nunca verbalizou. Mas era uma coisa que incomodava, mas assim, a gente não vai desistir. Mas é porque a gente vê que ainda tem um pouco dessa questão de, não vou nem dizer que não é preconceito, mas pra que vai ouvir falar de coisa? Então, assim, quem vai consumir muito os nossos programas são esses profissionais que querem fazer a mudança. Sim. Então, a gente pensou que a gente ia alcançar um boom, mas a gente não vai falar mentira, a gente não vai chegar aqui e falar assim, eu vou te ajudar a ganhar R$10.000 em uma semana. Tem uma receita aqui que vai mudar a sua vida. Cara, eu ganho hoje, mas faz 15 anos. A Maria faz 28. Então, assim, não é em uma semana. Você não vai ganhar esse valor. Boa. É um programa embasado em ciência. A gente brinca, assim, mas é um programa sério. Então, assim, vão vir pra gente essas pessoas. Né? Não vai ter sinergia. Né? Então, vai demorar ainda. Ou, às vezes, também, nem se não vir tudo bem. Porque a gente vai ficar rico do mesmo jeito, de outro jeito. É fato. Mas eu acho que isso é gradual mesmo. Né? Apesar de já fazer um ano, né? Já foram vários programas e sem falhar um, né, e tal. Mas a gente tem um número considerável. Uma consistência e é assim,
Tem que ser consistente, frequente, consistente para conseguir. A própria história de vida nossa, que você contou a sua também no nosso programa, são trajetórias de décadas, né? O meu tem 3 décadas, vocês quase 20, quase 2 décadas. Uhum. Então, assim, é uma construção, então a gente não queira, a gente gostaria, mas esse mundo instantâneo traz isso, a gente pensa que tudo vai bombar. Mas a gente vai bombar, só que a gente vai construir tão sólido que a hora que bombar, a gente não vai cair. Perfeito. Porque é uma construção, e não tem como dar errado, porque vai ter os problemas, mas a gente vai construir. Maria, tô me apegando isso aí, nisso, hein, Maria? Pode ficar comigo daqui 15 anos. Olha, boa. Não, a gente vai estar sempre bem daqui a 1 ou 2. 6 meses. Olha só, bom, eu acho que a gente tem que rumar para o final já. Óbvio. Malvado. Dureza. Mas eu queria fazer aqui duas perguntas, na verdade, tem 2 pontos importantes aqui, que é falando um pouquinho sobre o futuro. Antes eu queria tocar num assunto, eu não tenho tempo, mas eu vou tocar nesse assunto. Vai que a gente... Porque é um assunto que tá fora da pauta, mas é um assunto que eu não gostaria de deixar fora, porque é muito do que eu gostaria de trazer também. Hoje vocês ganham dinheiro, seja lá quanto for, e vocês têm as suas contas para pagar. Espero que vocês consigam guardar alguma coisa, certo? A vida não tá fácil, né? Não. Eu sei que não. Vamos pensar hoje que vou fazer um hipotético aqui, tá? A gente ganha, vocês estão vivendo super bem, porque eu sei que vocês ganham bem. Eu ganho bem. Rapaz, que beleza. Então, vocês estão vivendo. Não dá pra falar que a gente fazendo 3 viagens por ano, 3 viagens internacionais por ano. Não, eu faço muito mais, porque eu vou para Guarulhos, eu vou para ABC, eu vou para Alphaville. Eu queria trazer essa reflexão aqui e não deixar de falar, principalmente no primeiro programa, porque eu acho que é um assunto que eu quero trazer como pauta. Digamos que a gente tenha 10 mil reais de remuneração, hipoteticamente falando. Se eu tenho lá meus 4 mil reais de custo fixo, pago XYZ, aí me sobra lá uns 3, 4 mil reais. Onde é que vocês guardariam essa grana? Eu colocaria num fundo de garantia, sei lá como que chama. Eu colocaria eu não sei como que fala. Tipo no cofre do Nubank, mas não é o cofre do Nubank, é tipo um lugar CDBs, negócio. Boa, que ele rende um pouco mais, de alguma forma vai te dar uma... Quando sobra é ali que... Boa. Que chique. Eu tô esperando ter esse problema para poder achar a solução. Tá, você de repente tá gastando, tem muitas Louis Vuitton, tem muitos sapatos. Você falou assim, 4 mil, eu já pensei assim, gente, custo fixo, quem dera ter esse custo fixo, né? A gente tem filho. Fato. E Maria tem 2. Eu tenho 2. Então, por que eu queria trazer esse tema? Porque, assim, é outro assunto que eu quero muito tocar aqui. Eu queria muito que as pessoas olhassem para... Porque é isso, a gente primeiro precisa resolver alguns problemas. Tem uma fala que é muito importante. Se você tem dívida e você quer guardar dinheiro, qual a priorização? Pagar as dívidas. Só pode guardar dinheiro se você não tem dívida. Justamente, porque qual é a grande questão? Tem gente que fala assim, mas eu vou guardar para lá ter um rendimento e aí depois eu pago as minhas dívidas. Não, porque os juros das dívidas são muito maiores do que o rendimento que você pode ter. Esse é o primeiro ponto. Pagaram as dívidas pagas, agora a gente vai analisar o que a gente tem de custo fixo, como é que está a nossa qualidade de vida, e a partir daí... Você sabe ensinar essas coisas? Olha, eu, mais do que saber ensinar, eu tô vivendo isso na prática hoje. Legal. Porque eu sempre fui a pessoa que ganhava e gastava, ganhava 10, gastava, ganhava 20, gastava, e isso sempre foi assim. E a minha consciência financeira sempre foi muito ruim. Eu tenho um amigo mineiro, ele é médico, inclusive trabalhou comigo por um tempo, e ele falava assim, ó, dinheiro foi bom para gastar, foi feito para gastar e dar troco. E eu coloquei isso na minha vida de uma forma assustadora, porque realmente eu ganhava e gastava, não guardava nada. E aí, às vezes, para poder conseguir ter alguma coisa, eu tinha que fazer dívida. Até o momento que alguma coisa na minha vida aconteceu que eu comecei a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. E olhar para como guardar esse dinheiro para que ele de alguma forma vire um retorno. Tanto é que hoje eu leio bastante, consumo bastante coisa relacionada a isso, sobre como fazer seu dinheiro de alguma forma render mais, ou você ter melhores aproveitamentos do teu dinheiro. E até amigos falando, Pablo, você precisa ter uma planilha, de Excel que seja, para conseguir controlar melhor as suas finanças, porque nem isso eu tinha. E aí eu falava, não, pura bobeira isso. E hoje eu tenho uma planilha e é espetacular para mim. Para uns podem fazer sentido, para outros não, outros no aplicativo, outros sabem de cabeça, às vezes pelo aplicativo do banco, mas eu sei de cabeça. Você precisa ter controle de cabeça, uma forma... O meu marido tem uma planilha. Então, você precisa ter uma forma de conseguir controlar, e por isso que eu estou dizendo, eu estou indo em franco aprendizado disso. Mas a gente precisa conseguir controlar até para poder dizer se você precisa gastar aquilo, você não precisa. E até para conseguir fazer sobrar.
E depois que faz sobrar, aí vai ser um outro passo, que é onde guardar, como guardar, tem estratégia para tudo isso. Que muito legal legal. falar Então, sobre isso, para as nós pessoas não falaremos sobre Só, isso. é por isso que eu falei, esse programa não é uma extensão, tem tudo a ver com a gente, porque a gente traz o pessoal, né, para a profissão, a gente mostra que a enfermagem, ela é além do hospital, mas ela também é importante no hospital, é importante no mundo acadêmico, Exato, tudo tem sua importância e seu momento. sim. Agora, assim, a gente vai ficar tão rica, tem que fazer o quê com esse dinheiro? Justamente, tem que saber como guardar e Mas assim a por gente é diante. PJ, né? É um problema. A gente Justo. Eu não não é quero ter esse CLT, problema. E a gente tem que ter o pé de meia para poder olhar Que para o eu. legal. Tem uma frase do Bruno Perini, que é um cara, enfim, ele tem um podcast Os Sócios e tem o dele, Você Mais Rico. E o cara é espetacular, ele fala muito sobre você olhar para o seu eu do futuro e o que você quer para ele. Então, cada real que você economiza hoje, você pode estar levando muitos reais lá na frente. Olha só. Então, a proposta é essa. Mas Muito legal. esse foi só um parênteses Não. para dar Já ganhou uma seguidora. Que legal, olha Uma só. seguidora. Já tenho 2, Eu você tenho e minha 2. mãe. Meu pai certeza que me segue também. Então, você segue ele, Carol. Boa. Agora eu vou seguir, né? Nossa, são 4 Nem o pessoas. Felipe tá te seguindo. Não sei. Não tá. Mas quem tá assistindo com certeza já vai estar seguindo. Legal, pessoal, lembrem, segue, se Se inscreve, inscreve agora, compartilha, gente. boa. Por favor. E agora a última pergunta, então, pra gente desfechar, como é que vocês veem a enfermagem, eu vou até ler na íntegra, tá? Como é que vocês veem o mercado? Especificamente sobre esse marketing, dessa publicidade, esse digital, a enfermagem na presença digital daqui a 2, 5 anos. O que vocês acham? Isso é moda? Isso não é moda? Se a gente pensar só no digital, eu acho que você tinha uma outra pergunta, né? Na verdade, a gente tem aqui que. Queria responder a outra, né? Não, eu quero responder as Tá, duas. 2 para responder as 2, né? Então vamos lá. Então, quem não produzir conteúdo vai ficar de fora, você acha? Tá. Então Eu acho que dá para responder as duas nessa, né? da mesma. Eu acho que eu vejo que essa questão do digital, das mídias, ela vai crescer muito, porque ela vem crescendo. Os enfermeiros estão se empoderando dessa, não só os enfermeiros, mas os profissionais da saúde, mas começou mais discreto, né, com outros profissionais, e a enfermagem hoje está trazendo, e tem muito caminho. Hoje, é muito gostoso você consumir, e é porque a gente está na tecnologia. A nossa época transitou entre ir para a biblioteca, a gente ainda vai, né, mas tem que pegar o livro na mão, como consumir Xerox, mimeógrafo. mimeógrafo, peguei mimeógrafo. Pegou? Pegou? Eu ajudava a professora, mas era só para prova quando na quarta série, então Eu peguei. Tá bom. E eu acho que hoje consumir conteúdo digital te traz muita facilidade. Eu acho que a gente não pode largar os livros, mas consumir te ajuda muito, porque, por exemplo, era essa necessidade que eu sentia enquanto eu gosto de estudar, então o tempo que eu não tenho livre, às vezes, no dia, porque é isso, a gente está o dia inteiro fazendo mil coisas, naquele momento que eu estou fazendo uma coisa que é limpando, cozinhando, lavando ou no carro, eu estou consumindo ciência. muito bom. E eu estou ouvindo. Então, acho que vai crescer muito mais, porque a gente vai ver esse caminho, e não como uma forma de eu vou ficar rico, virando podcaster, Uhum. dando aula na internet, não é isso. Mas vai ampliar essa questão, e eu acho que ainda ela vai aumentar. Mas, você falou outras, será que tem caminho, né, fora do mundo? Na verdade, eu acho que a enfermagem é a única ciência, uma das únicas ciências que elas não vão morrer com a Sim. tecnologia. A gente sempre vai precisar do enfermeiro, sempre. Talvez outras profissões possam cair, né, e com a tecnologia elas vão sumindo, como algumas já existem, já foram sumindo com a tecnologia. Sim. Mas o enfermeiro não vai deixar de existir. Nós somos muito necessários. No caso, a IA não vai substituir esse profissional, Não, né? não. Eu, complementando aqui da Carol, dessa vez a gente concordou, a gente nem combinou, né? Não. Olha só, viu? No fundo dá tudo certo. Certo. Eu ouvi uma pesquisa um tempo atrás, assim, no trânsito, que falava das 3 profissões do futuro. Não sei se vocês viram essa. Que a primeira é a IA, né? Porque veio para ficar, eu acho que é uma evolução da espécie. Eu acho tão bonito, assim, a gente vê pessoas com limitações físicas, né? Que não pode falar, ouvir, andar, todo mundo se comunica. Né? É uma coisa tão legal, você se comunica com gente do mundo inteiro. Então, assim, é uma evolução. Todo tem um lado bom e um lado ruim. A segunda profissão, enfermagem, e a terceira, sustentabilidade. Então, quem for para essas áreas,
são as profissões do futuro. Nunca vai deixar de ser Quando eu emprego. ouvi isso, a hora que falou enfermagem, eu falei, meu, tipo assim, Uhum. aí eles explicaram. Por quê? Porque a enfermeira toca, a enfermeira cuida, né? Então, na própria área da saúde tem muitas coisas, tem a cirurgia pro robô, né? Tem o AI que responde tudo hoje, mas assim, enquanto a gente tiver esse nosso corpo físico, né? O olhar, o tocar, cuidar, o limpar, Sim. né? Então tudo isso, isso ninguém vai substituir, Tem robô né? que faça o nosso trabalho, né? Mas o tocar e o olhar e o cuidar de uma ferida, É verdade. Sabe que você citou essa pesquisa, tem um artigo que eu gosto de citar muito, isso de 2012. Quando eu li, fiquei também super feliz, porque eu estava na graduação. Não, já tinha formado, estava terminando a pós. Uhum. E que era no Journal of não, perdão, era no New England. Saiu uma pesquisa dizendo que a enfermagem era a segunda profissão mais versátil do mundo. Só perdia para administração. Então assim, hoje provavelmente não é mais esse dado, até tentei procurar esses dias para poder atualizar e vou tentar trazer isso o mais breve possível, mas a gente realmente tem uma aplicabilidade na sociedade imprescindível. O Covid veio aí para mostrar isso, e não só, todas as pandemias, todas as decisões em saúde, então eu acho que realmente é bem E a fala do importante. versátil é incrível, é muito verdade. Nós somos muito versáteis. Versáteis, de verdade. Muito, muito, e muito necessários também. Bom, nosso tempo acabou, Maravilhoso. uma pena, mas eu gostaria, óbvio, que vocês deixassem uma mensagem para quem é empreendedor, para quem é autônomo, para quem é empresário, mas que está vendo o negócio, sabe, não está indo, ou de repente está precisando de um refresh, assim, sabe, nos negócios, e ter uma perspectiva melhor, assim. Vocês como empreendedoras de sucesso, que são super iniciantes, mas com uma bagagem já enorme, por favor, tragam para nós aí o que Eu vou vocês dar a têm para palavra dizer. para ela, porque a minha eu posso encerrar? Claro, fica à vontade. Acho super justo, inclusive. Sim, sem Prioridade, prioridade pela idade. Eu acho que a primeira coisa é o que aconteceu com a gente nunca desistiu desde lá de trás, que em algum momento... Desde a nossa história, antes da gente, né, a gente não desiste. Não adianta querer falar mal da gente, querer fazer... A gente não desiste. Não vai. Pode empurrar que a gente levanta. É isso aí. O enfermeiro, ele é um empreendedor a partir do momento que ele começa a trabalhar. A gente começa a estudar, a gente está aprendendo. Quando a gente entra numa instituição, dentro da instituição, a gente já é empreendedor. A gente faz o intraempreendedorismo. A gente, sem saber, a gente está aplicando o intraempreendedorismo, que é mudando cenários, às vezes, com protocolos, com atitudes, trazendo benefício lucrativo, né? Que é isso, o empreendedorismo, trazer benefício lucrativo para a empresa. No hospital, em alguns momentos a gente está trazendo um lucro efetivo. Em outros, sim, dependendo do cenário do hospital. Mas nós somos empreendedores. Eu gosto de falar que a primeira empreendedora da enfermagem foi Florence. A mulher teve uma visão. Porque o empreendedorismo é quando você vê alguma coisa que a sociedade ou alguém precisa e você vai lá e entrega. Você cria e entrega. Você pensa nisso. E Florence pensou na enfermagem. Ela pensou em enfermagem como uma profissão e ela desenhou, ela foi uma super empreendedora. Nós somos empreendedores. Lá atrás, quando eu fiquei 2 anos mandando currículo e ninguém me aceitava, quase desisti, mas falei: "Não, sou enfermeira". E eu não desisti. Então já começou que lá atrás eu não desisti. E eu acho que o caminho é não desistir. Lógico que a gente, no meio do caminho, a gente muitas vezes precisa repensar nos projetos. Então eu desenhei o projeto achando que ele ia dar certo, mas ele não deu. Talvez se eu mudar alguma coisa e for por outro caminho, porque às vezes o caminho ele tá ali pra gente, a gente só precisa enxergar e aceitar o caminho. Sim. Né? Eu falo muito nessa questão do livro da vida da gente. A gente tem um livrinho desenhado e a gente vem com ele. Ao longo das nossas páginas, pode ser que no meio do caminho a gente precise reescrever uma página. Várias páginas. E a gente reescreve com o que vai caber. A ideia de levar esse conhecimento a Maria já tinha. A Maria queria muito levar para o público leigo. De falar assim, olha, como você faz o curativo em casa se você ralar o joelho? O que você faz com seu filho? Correto, né? E eu queria... Porque muita gente faz errada. Eu queria muito levar a ciência para o enfermeiro que não consegue consumir. Sim. Que às vezes não tem acesso. A gente juntou tudo isso.
no meio do caminho a gente foi reescrevendo a história do E acho que vamos podcast. reescrever muitas E a vezes, gente né? está reescrevendo em vários projetos que dentro, que a gente achava que a gente só ia sentar e fazer o Pele em Cena, a gente tá fazendo vários projetos dentro. E as coisas estão acontecendo e a gente tá... E assim, quando as coisas chegam, você vê se faz sentido e abraça. Às vezes não vai fazer sentido, mas se você abraçar, aceitar, talvez ela faça sentido lá na frente. Então, primeira coisa é não desistir. Se não estiver dando certo, reescreve. Porque às vezes você só escreveu uma linha torta. Então precisa reescrever para que dê certo. Acho que é isso. Legal, muito bom. A minha é assim, serve tanto para enfermagem quanto para a vida. O certo sempre dá certo. Espetacular. Acabou. É isso. Faz muito sentido. Se é pra dar certo, vai dar certo mesmo. A Felipe está rindo lá atrás, a gente podia ir pro humor, né? Mas Não, eu acho perfeito. Eu gosto disso. Eu acho que tem que funcionar. esse é o meu lema, Aham. sabe? Minhas filhas, às vezes, quando eu tô falando demais. Tem situação de ter que não falar a verdade. O certo sempre dá certo. É. Ponto, né? Então, com É verdade. paciente. Às vezes uma situação assim, eu vou fazer 2 joules, 2 centímetros de joule em cada laser. Mas ninguém tá vendo. Aí vem pra mim assim, né? O certo sempre dá certo. Exato. Então, e vou te falar uma coisa, e dá certo. Dá mesmo. Tá certo. Dá. Sensacional. Bom, meninas, foi espetacular. Obrigado. Eu não poderia estar mais feliz em ter tido essa conversa com vocês. Eu acho que o objetivo de verdade foi alcançado hoje. Fiquei muito feliz de ter escutado a história. Uma história contada de uma forma diferente, né? Numa posição diferente. A gente tem impressão diferente hoje mesmo. Você fez de propósito? Eu, obviamente. É tudo que eu pensava. Eu achei muito legal. Porque eu acho que quando a gente tá no... Eu sou muito assim, né? Quando a gente tá no... Vamos ver, e a gente tem que performar, o certo dá certo. A gente performa. Então, obrigado. Obrigado por terem se E o entregado. contrário é verdadeiro, né? O errado sempre é errado. Exato. Exatamente. Viu, amiga? Você pensou que eu não tinha outra frase? Essa frase é o meu lema. Mas antes da gente acabar, deixa eu vender o nosso... Pô, não, eu nem ia encerrar agora, porque... então tá. Mas então tá. pode, por favor, fique à vontade, porque eu acho que é super plausível este momento para vocês dizerem o que precisam dizer com relação ao projeto de vocês, que é lindo e está acontecendo, cada dia está melhor. Nós gravamos um ótimo ontem. Sério? Com uma pessoa incrível. Quero assistir. Acho que não precisa, no caso. Obrigado, de verdade. 2 ótimos. Foi fantástico. E assim, eu acho que, mais uma vez, o projeto de vocês tem ajudado bastante. E eu tenho escutado ótimas referências, o que é ótimo, né? Porque como eu acabo transitando por muitas áreas e no Brasil, é muito legal escutar no Maranhão as pessoas falando. Verdade. É verdade. Esses dias uma menina, acho que do Aracaju. Maranhão. Aracaju? Aracaju. Ela mandou um textão, ela mandou uma mensagem tão bacana, eu falei, caramba, eu fiquei tão Sim. emocionada. Eu acho que é isso. Então, assim, por favor, apresentem mais uma vez, se é que alguém não conhece o projeto de vocês, onde é que encontra vocês e como faz para ir lá e se inscrever, curtir, compartilhar, Essa é a assistir parte mais todos. difícil. Essa a gente está com uns projetos bem legais. Eu queria falar de um projeto específico. A gente está com uns projetos bem legais, porque a gente é muito maluca, né? A Maria fala assim, para de ter ideia, você tem muita ideia. A minha cabeça é uma fabriquinha de ideias, eu não paro um minuto. Só não consigo colocar tudo em prática, porque é muita coisa. Eu não deixo, né? Você não deixa. Mas eu vou eu já tinha pensado, não vou falar. Depois eu te compartilho uma outra ideia que eu tive. Boa. A gente está com um projeto muito bacana, que é o Pele em Cena nas universidades. Que a gente aconteceu e está sendo muito legal para levar para a enfermagem, para os alunos, esse reconhecimento, esse pertencionismo, porque às vezes o aluno ele está meio perdido no que ele vai fazer e ele não tem noção das possibilidades do que o enfermeiro faz. Então a gente consegue, a gente está levando isso, vai ser lançado no canal provavelmente semana que vem, da universidade. Um projeto muito bacana e foi muito gostoso fazer, porque a gente viu brilho no olhar. Eu falei, eu já sentei aí do lado de vocês, e às vezes eu via professoras, né, porque daí elas são as nossas referências,
ai, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que. Eu falava, meu Deus, que mulher incrível. E sentir isso dos alunos foi um presente de Deus, assim, foi maravilhoso. Aqueles olhinhos brilhantes, falando, caramba, dá para o enfermeiro ganhar dinheiro desse jeito e tal. Então foi muito legal, esse é um projeto novo. Tem um outro vindo, que vai ser o nosso projeto de aniversário. Que daí ele vai persistir e você está convidado. Este muito projeto obrigado. depois também a gente conta, porque ele é surpresa. E a gente está, então, no Pele em Cena, no YouTube. A gente vai, em algum momento, para o Spotify, tá? Ele vai acontecer, hoje a gente tem uma playlist grande que a gente vai por Spotify. Hoje a gente ainda está no YouTube, então por isso, gente, aqui embaixo tem um negócio que fala inscrevam-se. Quem está assistindo o canal agora do Pablo, vai lá, se não tiver no Pele em Cena, vai até o Pele em Cena, por favor, tem episódios incríveis, inclusive com ele, tem 2. Muito bom, e olha, duvido que vocês vão sair sem saber e conhecer o que ele falou. Então vocês vão lá, entra, se inscreve, depois vão assistir os nossos episódios. E se quiserem atendimento particular, claro. Boa. é só chamar a gente. A gente tem uma página na internet, né, um website, que tem um pouquinho sobre a gente, o que a gente faz. E pode procurar no Pele em Cena mesmo, procurar a gente. Cada uma tem o seu próprio Instagram. E a gente super disposta a atender os pacientes. Perfeito. Vai facilitar todo mundo, porque com certeza as pessoas vão querer acessar. Eu vou colocar aqui o link, né, aqui embaixo no comentário fixado. Vou colocar o link tanto do Pele em Cena quanto dos meus 2 episódios, obviamente. Sim, Mas também vou colocar o link da página de vocês e do Instagram, para que as pessoas consigam ter Mas um não tem acesso nada muito difícil, é tudo Pele em Cena. tudo Pele em Cena. Boa. E parabéns. Eu já estou pensando aqui realmente a dimensão que vai levar o seu programa, porque a gente vive, né, a gente depende da nossa parte financeira até para a gente estar aqui, para a gente poder criar, para a gente poder levar tudo aquilo que a gente quer ao benefício, a nossa missão. Mas assim, a gente tem que ter inteligência emocional e financeira. Emocional até que a gente está indo mais ou menos. A gente tem que ter inteligência financeira. Sim. Porque senão a gente também não é feliz. Entendeu? Porque se a gente não conseguir equilibrar, a gente não vai entregar bem. Verdade. Então eu vou aprender muito com você para continuar melhor ainda. Que legal, fico muito feliz e agora com um peso um pouco maior nas costas, mas com certeza eu vou me esforçar bastante para poder Ideia muito ótima. entregar o máximo que Muito puder. mesmo. Enfermeiro falando para outros enfermeiros como ganhar dinheiro. Isso é incrível. Com dignidade. E sem mentiras. E sem mentiras do tipo, você ganha dinheiro assim, ó. Não ganha, não. Mas, o negócio do investimento, eu vou precisar saber. Boa. Gostei. Bom, pessoal, então muito obrigado pela presença de vocês. Para quem nos assistiu, foi um prazer estar com vocês até aqui. Não vou me prolongar mais, mas eu queria deixar uma frase, porque é o primeiro episódio. Eu acho que a gente precisa criar alguns conceitos. Isso. E o conceito que eu gostaria de criar Na Saúde e nos Negócios, eu até escrevi aqui, porque é a primeira de muitas vezes que eu vou falar. Então, juntem-se aos melhores. E não porque vocês precisam, mas por pertencerem. Então façam parte desse grupo, porque a gente merece. E vocês pertencem. E a enfermagem é profissão. A gente ama, Cheia né? de amor. A gente é. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada. Parabéns.